Obrigado ao deputado Colato, parabéns pela sua convicção aí em relação à agricultura. Nós temos mais 2 oradores, um inscrito também para debater e avisar os parlamentares. Nós começamos a ordem do dia, por isso nós estamos caminhando contra o relógio aqui. Passo a palavra em seguida, representando a Confederação Nacional da Agricultura, o senhor Bruno Barcelos. O senhor tem 10 minutos. Obrigado, deputado. Parabéns pela iniciativa. É um tema realmente muito relevante, principalmente nesse momento. E, basicamente, já não precisaria nem falar depois do presidente Márcio, sobrou muito pouca coisa para a gente acrescentar, né? Ele já falou basicamente tudo que o setor tem brigado, né, tem tentado defender nessa proposta. Só gostaria de reforçar alguns pontos, pegando principalmente em relação à justificativa da elevação do volume, né, do crédito do nosso plano. O agronegócio, como já todos falaram, é a base da nossa economia hoje, representa 24% do PIB, né, tem grande parte das exportações são oriundas dele, 46%. E assim, não resta dúvida que ele tem todas as justificativas para a gente ter a manutenção, né, das taxas e uma ampliação desses recursos. Até que o André colocou no início, um estudo que nós fizemos junto com o CPEA, onde mostra que de 2004 a 2005, o PIB cresceu 25%, ao passo que a produtividade, que é a base do crescimento do PIB, né, do agronegócio, cresceu 58% e o crédito cresceu 54%. Então, mostra o quê? Que tem uma alta correlação o crédito agrícola com a produtividade. Então, para a gente manter esse crescimento na ordem de 6,8% na produtividade do agronegócio, da agricultura familiar, nós temos que manter, né, pelo menos um mínimo de 5% a 7% de aumento no volume de crédito, né? Isso são os números que estão dizendo, né? Uma série histórica baseada em fatos, né, do próprio país. Então, o que nós propomos, o que a CNA tem colocado? Que, no mínimo, o volume de recursos ele seja ampliado em 7%, né, para a agricultura, do plano agropecuário, e pelo menos 11%, né, na agricultura familiar, no plano safra. Nós já tivemos essa conversa tanto com o André como com o Guadanin, entendendo por quê. Pelo menos esse 7% é o número histórico, né, que a gente tem com relação com a produtividade, principalmente a produtividade baseada em tecnologia, desde a pequena tecnologia até a elevada, né, é a base do crescimento, e principalmente dos incrementos nos custos de produção. O incremento no custo de produção nesse ano está sendo enorme para a agricultura como um todo. A gente pega os produtos que são dolarizados, como fertilizantes defensivos, e isso tem aumentado em torno de 30% em algumas culturas agrícolas, né? Além disso, nós temos questão do diesel, mão de obra. Então, no total, a nossa análise, né, que nós fazemos aí junto com o CPEA também, a UFLA, que é outra instituição que nos ajuda muito nisso, é que os custos já aumentaram na ordem de 8% a 12% nesse início de ano, né? Então, nada mais justo, né, que a gente ter esse mesmo incremento na renda. Então, o primeiro ponto é a ampliação desse volume de recursos, como o presidente Márcio falou, não podemos andar para trás, né, no mínimo 7% de elevação, né, como um todo. E a manutenção das taxas. A gente sabe que isso é complicado, sabe da briga que o MDA está tendo, que o MAPA está tendo junto à Fazenda, e a gente vem aqui engrossar o couro que essa casa faça junto ao Ministério da Fazenda, do Planejamento como um todo, para a gente conseguir a manutenção das taxas, né, e ampliação dos recursos. Outro ponto que eu gostaria de abordar, né, de forma bem rápida também, é a questão de ações que remetem mais à desburocratização da política agrícola brasileira. Nesse momento, quando a gente tem dificuldade para ampliar crédito e manter juros, essas ações são fundamentais para que a gente consiga dar mais competitividade, né, e amenizar as distorções de mercado. Então, quando a gente pega a questão de acesso a crédito, por exemplo, nós temos aí produtores, já que todo ano tomam o mesmo financiamento, tem um histórico de crédito no banco, mas tem elevados custos cartoriais para pagar, né, tem umas taxas lá que são embutidas que não são desnecessárias. Então, a gente solicita que haja revisão disso, né, que pelo menos que amenize um pouco dessa tributação, que às vezes chega a aumentar de 3% a 4% no total do crédito que esse produtor vai tomar. Além disso, exigência de reciprocidade na liberação do crédito,
diretamente na conta dos produtores. Tem a coibição da realização de operação casada, da venda casada, a gente sabe que isso é comum, é rotineiro, o produtor sente muito nisso. Né? Então, já passou da hora a gente estar revendo esses pontos. E entrando um pouco já agora na comercialização, além da correção de alguns preços mínimos, que nós também já apresentamos, já discutimos com o Ministério da Agricultura, e eles foram muito receptivos às propostas, a gente propõe uma mudança na metodologia de cálculo de custos de produção na Conab, não utilizando o que a CNA utiliza, mas utilizando o que as principais universidades agrárias do país adotam, né, que é a Exalc, né, que é uma referência, que é a Universidade Federal de Viçosa, que é a UFLA, então que a academia hoje, que é as referências na área agrária, sejam convocadas para, junto com a Conab, estar trabalhando nessa metodologia de cálculo de custo de produção e atualizando os parâmetros, né, que a gente considera muito importante. Outro ponto dentro da comercialização que é extremamente relevante é a revogação do decreto 7.920 de 2013, que é do CIGEP. A gente sabe da dificuldade que isso tem toda vez que precisa sair uma portaria, né, para liberação de algum recurso. Então, são 4 assinaturas que precisam, 4 ministérios envolvidos. Então, a gente precisa desburocratizar isso também, reduzir ao máximo o número dessas portarias. Falando um pouco dos programas, né, principalmente do Moder Frota, Moder Infra, a questão da armazenagem, da irrigação também, muito importante a questão de levar o bloco institucional da irrigação para o Ministério da Agricultura, né, para que a gente possa ter dar mais vazão aos pleitos do setor, que ele tenha mais agilidade. Aí já faço um link com o próprio BNB na questão do FN, da linha FNE Rural, linha verde, né? FNE Verde, que tem um link muito grande, né, tanto com a gestão de recursos hídricos como na gestão ambiental, envolvendo principalmente a irrigação. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo também com o Banco do Nordeste, e a gente acredita que o mapa tem que estar envolvido junto a esse termo de cooperação que foi assinado para a gente conseguir dar mais vazão a isso. Da parte, pegando um pouco da parte sanitária, né, do programa de brucelose e tuberculose, a gente acha que tem que ter mais incentivos, né, não só no mapa, mas também a gente conversou com o Guarani, isso na parte do MDA também, né, para o produtor que quer fazer realmente análise, ser um produtor certificado como livre de brucelose e tuberculose. Então, o crédito é o principal mecanismo para estar estimulando esse produtor. Né, eu acho que isso aí já está bem consensuado, né, nos 2 ministérios. O seguro rural, como muito bem colocado como o presidente Márcio, há uma série de fatores que a gente precisa resolver em relação ao seguro, fazer com que ele seja realmente efetivo para o produtor, questão com pontos de obrigatoriedade, da baixa eficiência, né, do produto ofertado, dos recursos de subvenção que são passados diretamente para a seguradora, isso tira o poder de barganha dos produtores, né, da metodologia do registro de sinistro, enfim, são uma série de pontos que a gente precisa rever, que isso está no campo operacional. Né? A gente consegue fazer modificações sem ter muita demanda de novo aporte de recurso. Da questão de políticas diferenciadas, né, isso já foi bem abordado pelo presidente da Federação do Rio Grande do Norte, o doutor José Vieira, que a gente precisa ter políticas diferenciadas para a região norte e nordeste. Né? Cada região tem uma particularidade diferente e nós não podemos ter o mesmo tratamento de crédito, de tributo para essas regiões. Né? Então, dentro do plano SAF, do plano agrícola, a gente tem que pensar formas de como tratar essas regiões de maneiras que a gente dê competitividade aos produtores e principalmente para o médio produtor, né? Que a gente observa que é a classe que fica aí mais no vão das políticas públicas. A gente conversou com a Dani na semana passada, a gente tem uma linha acima da renda bruta máxima de 360 mil, né, que não precisa ser as mesmas taxas do Pronaf. Né, ela pode ter taxas superiores, né, de 4%, de 3%, mas que a gente consiga pegar esse produtor que se enquadra, às vezes, na agricultura familiar, mas por um critério de renda ele fica à mercê do crédito. Né, e da mesma forma, no Ministério da Agricultura, a gente tem trabalhado, né, dentro do programa que a ministra colocou, do leite principalmente, tentando inovar criar um Pronamp Leite, que seria um Pronamp diferenciado para o produtor de leite, onde você não teria aquela receita bruta de 1.600.000, mas sim de 800 mil, né, você cortaria pela metade esse Pronamp, e, na verdade, qual que seria a vantagem? Você teria um ponto percentual da taxa real do Pronamp. Então, são medidas como essa que a gente tem sugerido e tem conversado, e que acho que pode ser melhor trabalhada para a gente tentar fortalecer esse médio produtor. E já então, finalizando, eu acho que
dentro do que foi colocado, e isso é uma bandeira que o deputado Zé Silva já defende bastante, é a questão da assistência técnica. Né? Sem assistência técnica, a questão do crédito por si só, ela contabiliza muito pouco. Né? Então, é um principal ponto que nós temos que trabalhar junto com as políticas de crédito, é a assistência técnica. Seja na ampliações de editais, né, tanto do Ministério da Cultura como do MDA, seja na reformulação da metodologia que essa assistência técnica vai estar atuando no campo, com mais monitoramento, com mais comprometimento, tanto na parte social, como tecnológica e econômica, né, ter um apanhado como eficiência esse número de produtores. Então, basicamente, seriam esses pontos, né, que eu só queria registrar que o Ministério da Cultura e o MDA têm sido muito abertos com a gente para o diálogo, da mesma forma o Banco do Nordeste, que é um outro grande parceiro, mas como o presidente Márcio falou, a gente precisa fortalecer, né, essas instituições, né, através dessa casa, né, junto aos outros ministérios que realmente têm um poder de decisão muito maior. Muito obrigado. Obrigado ao Bruno, representando a CNA, e parabéns pela pontualidade em relação ao tempo. Queria também pedir, vênia aí aos presentes, o Luiz Sérgio já está precisando nos deixar para a questão da sua agenda de retorno. Mas nós temos mais 2 inscritos só depois e vamos caminhar para o encerramento nos próximos 10, 15 minutos. Luiz, para suas considerações finais, agradeço imensamente a sua participação e as importantes contribuições que eu tenho visto aqui, os 2 secretários anotando aqui de uma maneira criteriosa. Então, eu estou